Então, hoje é um dia muito feliz. Na verdade, é um dos dias mais felizes da vida de uma igreja. É um dos dias mais felizes também, por conseguinte, de quem está no ministério, porque vê frutos dentro de si. É um dia também, um dos dias mais felizes para quem se vai batizar. Então nós hoje, quem tem nos acompanhado aqui na igreja, sabe que temos estado a fazer uma caminhada por Mateus. Sabe que temos já começado, e nós da última vez começámos em 2013, vamos em Mateus 18 e já vamos em 102 sermões. Mas hoje não vamos fazer Mateus, hoje vamos interromper a nossa caminhada pelo Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos para Romanos. Então eu peço que quem tem uma Bíblia, que possa abri-la em Romanos. Quem não tem, que possa ouvir. Se alguém faz questão e não tem Bíblia e faz mesmo questão de acompanhar, temos ali um armário com Bíblias e podem ir buscar. E normalmente eu ando muito para este lado, agora vou ter que ficar sossegado e vir para este. Eu não gosto de ficar parado. Então, na passagem que nós vamos ver hoje, nós vamos olhar para o significado do batismo. O que é que significa o batismo? Vamos ver aquilo que ele evidencia. Okay? Mas antes de mergulharmos no texto de hoje, que está em Romanos 6, nós vamos ver o contexto, os versículos que antecedem. Porque tudo aquilo que nós dizemos tem que ter um contexto. A gente sabe que coisas que são ditas fora de contexto podem estragar tudo. E nós sabemos e vemos isso com a comunicação social, como às vezes conseguem tirar certas frases do contexto e depois vai-se afirmar que fulano tal fez uma determinada afirmação que, estando dentro do contexto, tem uma conotação totalmente diferente. Então nós vamos ver o contexto para entendermos aquilo que queremos falar nesta manhã no capítulo 6. Então vamos para o capítulo 5 e vamos ler dos versículos 18 ao versículo 21. Versículos 18 a 21. E diz assim: portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação, que produz vida. Porque, assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só muitos serão feitos justos. A lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse. Mas onde o pecado se ressaltou, outras versões dizem onde o pecado abundou, a graça ficou ainda mais evidente. Outras versões dizem a graça superabundou. Versículo 21, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então os versículos que nós acabamos de ver falam essencialmente de duas pessoas. Okay? Primeiramente fala de uma pessoa por meio do qual veio a transgressão sobre todas as outras pessoas que existem. E aqui nós estamos a falar de quem? Estamos a falar de Adão, o primeiro homem da humanidade, criado por Deus. Então, por meio desse homem, veio a condenação sobre toda a humanidade. Porquê? Porque Adão quis fazer uma declaração de independência face a Deus. Deus tinha-lhe dito, olha, tu não comerás deste fruto. E Adão desobedeceu a esse mandamento que Deus deu, e por causa disso, o pecado veio por toda a humanidade. Agora, não é pelo comer o fruto em si, mas é aquilo que representa a ação dele. E a ação dele representa nada mais nem nada menos do que uma declaração de independência daquela que é a vontade de Deus. Às vezes aquilo que nos fere num determinado comportamento de alguém não é a ação em si, mas é aquilo que ela representa. E muitas vezes fere mais aquilo que isso representa do que a própria ação. Então a ação que aconteceu ali no Jardim do Éden com Adão e Eva foi uma declaração de autonomia. Porque o tentador que apareceu diante deles e que lhes fez a proposta de comer o fruto disse, olha, vocês querem ser como Deus? Querem ser vocês a determinar aquilo que é certo e aquilo que é errado? E é assim a nossa sociedade. Cada um vai dizer aquilo que é certo e errado aos seus olhos. Cada um vai dizer, olha, se é isso que o teu coração te diz, faz. Mesmo que isso implique cometer um adultério. Mesmo que isso implique dizer uma mentira. Mesmo que isso implique fugir aos impostos. Então, cada um tem a liberdade de poder declarar diante de si mesmo aquilo que é certo ou errado. E foi isso que aconteceu ali no Jardim do Éden. Adão e Eva quiseram determinar aquilo que era certo e errado. Quiseram ser deuses sobre si mesmo e puseram Deus de lado. Agora nós vimos que a partir daí vêm consequências. A primeira consequência há uma quebra de relacionamento com Deus.
Porque Deus é amor, porque Deus é bom. E Deus sendo bom, Deus sendo amor, não pode estar ligado a uma ação que representa exatamente o oposto de amor e de bondade. Porque numa relação de confiança tem que existir amor e bondade, por exemplo, entre outras coisas. Amor e bondade, confiança. Aquilo que eles fizeram foi uma demonstração de falta de amor para com Deus. Eles não quiseram seguir a Deus, eles romperam o seu relacionamento com Deus. Então eles ficaram separados de Deus, eles enverdaram pelo caminho do pecado. E pecado pode ser resumido, e nós na nossa sociedade, quando falamos em pecado, as pessoas pensam logo em 7 pecados capitais. Okay? Pensam logo em coisas graves. Mas o pecado, à luz da Bíblia, pode ser definido como sendo tudo aquilo que revela a falta de amor, seja a Deus, seja ao próximo. Seja a Deus, seja ao próximo. E é isso que nós vimos ali em Gênesis, capítulo 1 a capítulo 3. É o início do pecado a entrar na humanidade. A separação entre Deus e o homem, mas não só. E a evidência de que houve uma separação entre Deus e o homem está na separação nos relacionamentos humanos. Okay? Porque a partir daí nós vamos encontrar, não muito tempo depois do primeiro homicídio, Caim mata o seu irmão Abel. E nós vemos, e não é preciso ir muito longe, nem é preciso conhecer a Bíblia, se calhar há pessoas aqui que nem estão muito familiarizadas com a Bíblia, mas basta nós vivermos na sociedade em que estamos e percebemos que o mal existe entre relacionamentos. Pessoas são feridas, pessoas são traídas, pessoas são maltratadas, pessoas são abusadas. Então o mal existe. E tudo começou lá atrás com Adão e Eva. Então, por meio de um só homem, pela declaração de independência, veio todo o mal sobre a humanidade. Mas depois o texto que nós acabámos de ler também fala que por meio de um só homem veio a reconciliação com Deus. A possibilidade de reconciliação. O próprio Deus se fez homem. O próprio Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo. E Ele veio viver esta vida perfeita, tanto de amor a Deus como de amor ao próximo. E Jesus é conhecido, e se não estão familiarizados com o cristianismo, Jesus é conhecido aí fora por toda a gente vai dizer e vai afirmar que Jesus foi um homem bom. E de facto Jesus foi, e a Bíblia apresenta que em Jesus não houve qualquer pecado, Jesus nunca mentiu, Jesus nunca teve uma intenção errada, Jesus nunca omitiu nada, Jesus nunca foi maldoso numa palavra. Então Jesus foi um homem perfeito. Porquê? Porque Jesus veio ser este segundo Adão. Aquilo que Adão não conseguiu fazer, aquilo Jesus veio fazer. Onde Adão falhou, Jesus veio reparar. Jesus veio viver a vida perfeita que Adão não conseguiu viver e que, por conseguinte, todas as pessoas depois de Adão também não conseguiram. Então, Jesus veio viver essa vida perfeita, mas não só. Jesus veio sofrer a condenação que cada pecador merece. Isto porquê? Isto porque Deus, mais uma vez, Deus é bom, Deus é amor. E às vezes nós podemos pensar como é que uma pessoa boa pode julgar outra, como é que uma pessoa boa pode punir alguém e pode condenar alguém. Então vejamos, no tribunal, o juiz, se o juiz estiver diante de um criminoso com os factos todos apurados, provas atrás de provas, que ele cometeu um crime, seja uma violação, seja um ato de pedofilia, seja um homicídio, seja o que for, está provado que ele cometeu o crime e o juiz vai dizer, eu hoje acordei bem disposto, eu sou uma pessoa amorosa, bondosa, sou uma pessoa misericordiosa, então criminoso, está dispensado, pode ir, só não faça mais, mas pode ir embora. O que é que a comunicação social, o que é que nós, ao ouvirmos este tipo de notícia, iríamos dizer, como é que nós iríamos reagir diante de uma situação destas? Iríamos ficar revoltados, iríamos dizer que é um juiz injusto, que é um juiz corrupto, iríamos perguntar quanto dinheiro é que andou debaixo da mesa. Porque é isto que nós nos andamos a perguntar em relação a tantas coisas que nós vemos hoje em dia na nossa sociedade. Quanto dinheiro é que terá andado por baixo da mesa? Esse juiz é um juiz corrupto. Então, se o juiz de facto é um bom juiz, ele tem que condenar. Então, pelo facto da humanidade ser caída, da humanidade se ter revoltado contra Deus e uns contra os outros, Deus não pode fechar os olhos, porque se Deus fechar os olhos, ele passa a ser corrupto e ele deixa de ser Deus. Porque o Deus que nós temos na Bíblia é o Deus que é perfeito. Agora querem ver como são todos pecadores? Nesse texto aí mostra como todos são pecadores, porque vai dizer aí que a lei revela a transgressão, a lei mostra a transgressão. Por exemplo, se nós formos a 150 km por hora na autoestrada, aquilo que vai dizer que nós estamos a cometer uma infração é o quê? É o código da estrada, que vai dizer que o limite máximo de velocidade de uma autoestrada são 120 km por hora. A lei de Deus diz, por exemplo, não mentirás. Não mentirás. E o que é que todos nós aqui sentados nesta sala já fizemos? Já mentimos. E se alguém disser que não mentiu, está a mentir.
Okay? Nós mentimos, nós omitimos, nós exageramos coisas para nosso benefício ou para denegrir outra pessoa. Às vezes outra pessoa fez uma coisa e nós queremos denegri-la, vamos exagerar muito aquilo que é verdade em relação a outra pessoa. Às vezes exacerbamos coisas positivas em relação a nós mesmos para que outros nos possam ver com melhores olhos, para que consigamos uma certa promoção no trabalho, para que consigamos que aquele professor possa nos dar uma melhor nota no final do semestre. Então, nós mentimos com facilidade, com muita facilidade. Agora, o que é que a mentira faz nos relacionamentos? Quebra a confiança. A mentira estraga relacionamentos. A mentira traz separação. O que é que um relacionamento, um casamento baseado na mentira faz? Destrói. Como é que um casamento sobrevive na base da mentira? Não sobrevive. Então, e isto é evidência que há pecado. E este é só um exemplo. Eu podia falar de inveja, eu podia falar de ciúme, eu podia falar de corrupção, eu podia falar de uma série de coisas. Mas basta ver, todos nós já mentimos e significa que o nosso coração é feito de uma massa que é defeituosa. E tudo aquilo que nós vamos fazer na nossa vida vai ser deformado por essa forma. Ok, eu não sei quem faz biscoitos aqui, mas quando se faz biscoitos, normalmente usam-se formas. Se a forma estiver defeituosa, como é que vão sair todos os biscoitos que vêm daquela forma? Defeituosos. Ok? O nosso coração está deformado. E a prova disso é que se eu disser a cada um de vocês que está aqui nesta manhã, olha, sai daqui desta manhã e para o resto da tua vida não cometas nenhum pecado. Quem consegue fazer isso? Ninguém. Quem consegue nunca mais ferir alguém com uma palavra de ira, com uma impaciência que sofreu? Quem consegue nunca mais mentir? Ninguém. Então, por meio de um homem vem a transgressão, mas por meio de outro homem que viveu a vida perfeita que não conseguimos e que veio levar a condenação na cruz do Calvário que todos nós merecemos, é possível encontrar reconciliação com Deus, é possível encontrar o perdão de Deus, é possível ser ligado novamente à fonte da vida, à fonte do sentido, à fonte do propósito, à fonte da alegria. E isto é a graça, e essa passagem fala muito de graça. Deus agiu em graça com a humanidade. Agora, o que é receber uma coisa de graça? Receber uma coisa de graça é receber uma coisa pela qual nós não damos nada em troca. Okay? É uma coisa que nos é dada. E foi assim. O homem não faz nada em troca para receber o perdão de Deus. É de graça. É de graça. E não interessa a quantidade de pecados que a pessoa tenha cometido, nem a qualidade dos mesmos. Não interessa se foi um homicídio ou se foi uma omissão. Seja qual for a qualidade do pecado, seja qual for a quantidade de pecados, não interessa. É de graça. Por isso não depende de quem recebe, depende de quem dá. E Ele quer dar. E é por causa exatamente desta afirmação da graça, é por causa disto que é de graça que se recebe e que não é por nada que se faça, é por graça que recebe a salvação, que vem o texto que nós vamos ler agora. Okay? Este é o contexto. Então, a passagem que nós vamos ler vai começar com uma pergunta e eu quero que fixem bem essa pergunta. Então, Romanos 6, capítulo 1. E diz assim: que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? Uma pergunta. Vamos permanecer, vamos continuar no pecado para que a graça se destaque? Nós tínhamos lido anteriormente, onde o pecado abunda, superabunda a graça. Ou seja, onde há muito pecado, ainda mais graça há de haver. Então, aqui Paulo é o autor desta carta, Paulo está a adiantar uma possível objeção dos seus opositores, em que eles iriam dizer: bom, então, uma vez que sempre vai haver graça, o que é que vamos fazer? Vamos pecar. Vamos viver como quisermos, porque vai sempre haver mais graça. E quem é que não quer receber mais graça de Deus? Quem é que não quer receber mais favor, mais bênçãos de Deus? Então vamos desbundar no pecado. Vamos pecar à vontade. Agora, quem é que faria este tipo de pergunta? Esta pergunta não era propriamente uma pergunta sincera de quem queria andar de facto a viver no pecado. E prestem atenção, esta pergunta vem de quem? Esta pergunta vem de quem quer viver um tipo de salvação e um tipo de aquisição de favor de Deus que seja na base daquilo que é feito, daquilo que é realizado, na base dos méritos. Porquê? Vejam, porque se a salvação não depende daquilo que eu faço, então isso quer dizer que eu não posso fazer nada para obter a minha salvação. E estas pessoas achavam estranho demais receber o favor divino sem fazerem nada. Eram pessoas que queriam viver uma vida de religiosidade baseada nas obras, em que por meio daquilo que fazem, obtêm o favor de Deus, em que por meio do seu desempenho e do seu mérito, obtêm o favor de Deus.
E aqui nós temos o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui. E este é o ponto que distingue o cristianismo das demais religiões todas do mundo. Porquê? Porque o cristianismo é o único que vai afirmar que a salvação é pela graça. Todas as outras religiões vão afirmar que a pessoa tem que fazer, tem que ser, tem que desempenhar, tem que conseguir obter a sua salvação. Então é a salvação pela graça e a salvação pelas obras. O cristianismo e as demais religiões do mundo. O Evangelho, para quem não sabe, Evangelho, uma palavra grega, transliterada diretamente para português, se nós fôssemos traduzir de facto a palavra Evangelho, quer dizer boas notícias. Okay? Boas notícias. E o que é que o Evangelho, o que é que essas boas notícias afirmam? Que ninguém consegue por si mesmo agradar a Deus. E o ponto central aqui é que, por muitas coisas que alguém faça, nunca vai ser suficiente para poder obter o favor de Deus. Porquê? Porque é que o facto de eu fazer coisas boas não me faz obter o favor de Deus? Porque Deus é completamente santo, Deus é perfeito, Deus é puro. E ainda que nós façamos coisas boas, há coisas más em nós. Ainda que nós façamos coisas boas, nem todas as coisas boas que fazemos vêm de intenções e motivações 100% puras. Querem ver? Quando nós fazemos um favor a alguém, fazemos de coração. E vamos lá e ajudamos essa pessoa. Mas depois essa pessoa nem diz nada, não agradece, nem demonstra atitude nenhuma de gratidão. Muito pelo contrário, até cospe no prato de onde comeu. Como é que nós reagimos? A gente esperava algum tipo de gratificação. Nós esperávamos algum tipo de atitude por parte da pessoa em relação à nossa pessoa. Então isto mostra que às vezes até nas coisas melhores que nós fazemos vão intenções, ainda que possam estar lá muito escondidas, mas lá está, a forma está estragada. Todos os biscoitos vão sair defeituosos. Então, todas as coisas boas que possam ser feitas pelo homem vai fazer com que o homem fique sempre aquém de Deus. Aquém da graça de Deus. Porquê? Porque Deus é mesquinho, porque Deus é mau? Não, foi aquilo que eu já disse há pouco. É exatamente por Deus ser perfeito, por Deus ser amoroso. O coração ficou deformado a partir do Éden. A inclinação dos desejos, as vontades. E é por isso que nós temos o mundo que temos. E é por isso que lamentamos pelo mundo que temos. E é por isso que quando abrimos as notícias, nós vemos o que vemos. É por isso que quando andamos a fazer scroll no Facebook, nós vemos o que vemos. Agora podem perguntar-se, então, mas que raio de boa notícia é essa? Boa notícia que todos somos pecadores, que Deus tem que nos condenar e que o mundo está todo mal encaminhado. Que boa notícia é essa? Essa é a primeira parte. A boa notícia é que o homem não consegue chegar a Deus, mas Deus fez tudo para que o homem pudesse relacionar com Deus. O homem não consegue ir a Deus, mas Deus veio ao homem. E veio ao homem na pessoa de Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus disse, ninguém vai ao Pai, ninguém faz esse caminho de ir ao Pai a não ser por mim. Aquele versículo que está ali na parede de 1 Timóteo 2,5 diz, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O mediador é aquele que faz a ponte. Há só uma ponte entre Deus e os homens, Jesus. E Jesus não disse, eu sou um caminho. Jesus não usou um pronome indefinido. Jesus usou o artigo definido. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não há outro. Não há outro por quem alguém possa ser salvo. O que é que a pessoa tem que fazer? Não serve nada o médico passar uma receita médica, entregar à pessoa e a pessoa deixar a receita médica em cima da mesa de cabeceira. A pessoa tem que ir à farmácia, tem que adquirir os comprimidos. E também não serve nada, como eu muitas vezes faço, os comprimidos estarem lá e não os tomar. Tem que se tomar. Então, o remédio está oferecido na cruz do Calvário. Por meio de Jesus, o que é que tem que se fazer? Tomar esse remédio. Como é que é? A pessoa reconhecer que precisa. O primeiro passo para alguém ser curado é reconhecer que está doente. E este reconhecimento chama-se arrependimento. A pessoa reconhecer que é pecadora, a pessoa reconhecer que viveu uma vida inteira indiferente, de costas voltadas para Deus. A pessoa reconhecer que não queria saber de Deus e que viveu a sua vida à sua maneira. E a pessoa voltar-se para Deus. E olhar para Jesus Cristo como a sua única forma de salvação e dizer sim, é verdade, aquilo que aconteceu na cruz do Calvário, aquilo que Jesus fez, que foi levar os meus pecados, o facto de Jesus ter ressuscitado demonstrou a sua vitória sobre o pecado, sobre a morte. Eu sei que é isso que me pode dar acesso a Deus. É este o remédio que cada um deve tomar. Por isso a pergunta que decorre aqui nesta manhã é quem é a base da tua confiança para a tua salvação? Esta é a pergunta que eu gostava que cada um de nós pudesse refletir nesta manhã. Em quem confias para ficares em paz com Deus? Em ti mesmo?
no teu desempenho, no teu passado, aquilo que tens feito ao longo da tua vida, ou até o facto de ires a uma igreja, ou de teres ido a uma igreja há muito tempo, ou o facto de fazeres orações, ou de leres a Bíblia, ou de cantares músicas, ou de doares dinheiro, seja a igreja, seja a instituições de caridade, seja a pessoas necessitadas. Em que é que confias para obteres o favor de Deus? Esta é a grande pergunta. Porque a resposta é que nada que faças vai fazer com que adquiras o favor e o perdão de Deus. Se queres o perdão de Deus, tens que olhar para fora de ti. E isto é o discurso contrário ao discurso da nossa sociedade hoje em dia. A nossa sociedade vai dizer, olha para ti, olha para dentro de ti. Agora, sejamos honestos. Quando olhamos para dentro de nós, aquilo que nós encontramos, muitas vezes nós não gostamos. E é por isso que nós precisamos de frases motivacionais dos outros, para nos fazerem acreditar em coisas que nós não somos. É verdade que todos nós podemos ter boas características, é verdade que nós podemos ter na nossa personalidade aspectos positivos, e eu não estou a afirmar que nós somos aqui todos as piores pessoas do mundo nesse aspecto. Todos nós temos qualidades, tudo isso é graça de Deus, mas o ponto aqui é, para nós obtermos o perdão de Deus e a salvação de Deus, nós teríamos que ser pessoas perfeitas. Quem é que aqui é perfeito? Ninguém. E esse é o ponto. Então, nada que façamos nos pode fazer adquirir o perdão de Deus. Por isso, encontra paz com Deus esta manhã por meio de Jesus. Para de fugir de Deus. Para de tentar abafar na tua consciência aquilo que de facto está na tua consciência, que é a verdade de que Deus existe. Porque a palavra de Deus diz que toda a gente na sua consciência sabe que Deus existe. O problema é que as pessoas querem suprimir na sua consciência isso porque não querem ter que prestar contas a Deus, querem viver uma vida à sua maneira. Para também de tentar aliviar a culpa que tens, porque se nós cometemos coisas erradas diante de Deus, nós vamos ter culpa. E aquilo que acontece é que pessoas, quando têm culpa e não querem lidar com a culpa, o que é que fazem? Tentam esquecer, tentam se distrair, tentam abafar a culpa com outras coisas. Pode ser uma carreira profissional, pode ser um casamento, pode ser relacionamento com os filhos, pode ser hobbies, pode ser o que for. Pode ser uma vida de divertimento e todas as noites ir divertir, sair à noite, beber e beber, para esquecer-se da culpa que tem e abafar a culpa que tem. Só Deus pode dar o perdão dessa culpa, só Deus pode dar a paz que apaga essa culpa. Então rende a Deus nesta manhã. Esta é a oportunidade que tu tens. A oportunidade que tu tens de te renderes a Deus é nesta manhã. E confia em Jesus, entrega-lhe a tua vida. A partir do momento em que isso acontecer, a partir do momento em que tu entregares a tua vida a Jesus, aquilo que vai acontecer é uma transformação radical em ti. Okay? E é exatamente disso que Paulo vai falar a seguir. E é o argumento dele contra aquela ideia que estavam a acusá-lo. Qual era a ideia? A ideia de, bom, se há sempre mais graça, então vamos pecar mais porque ainda vai haver mais graça. Então, Paulo vai falar disso aí dos versículos 2 a 8, e eu peço que possam me acompanhar, Romanos 6, 2 a 8. Então, tem aquela pergunta de, então vamos pecar ainda mais, porque vai haver mais graça. E Paulo vai responder assim, versículo 2, de modo nenhum, nós que morremos para o pecado, como é que ainda viveremos nele? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos isto, a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto foi justificado do pecado. Se já morremos com Cristo, queremos que também com ele viveremos. Ok, pode parecer confuso, mas vamos destrinçar isto e pôr isto claro. Okay? Basicamente, o argumento de Paulo, aquilo que Paulo quer transmitir é o cristão genuíno, o cristão verdadeiro, ou seja, o cristão que é mesmo cristão de verdade, não pecará nunca para receber mais graça. Nunca terá essa intenção para receber ainda mais graça. Porquê? E Paulo vai demonstrar aqui nestes versículos que não vai fazer isso porque ele tem uma nova identidade. Ele tem uma nova identidade. Ele é uma nova pessoa. Porquê? Versículo 5. Porque ele foi unido a Cristo. Uma vez que ele é unido a Cristo, ele tem uma nova identidade. E tendo essa nova identidade, ele não vai querer mais viver para o pecado. Agora, se repararem, algumas palavras aí no texto, se tiverem os vossos olhos aí, verão que há algumas palavras que se repetem, ou conceitos que se repetem. E um desses conceitos que mais se repete é o conceito de morte. Okay? Então nós encontramos aí palavras morremos, morte, mortos. Então esse conceito aparece repetidamente aí.
E o que é que Paulo mostra? Paulo mostra que o cristão morreu para o pecado. O cristão morreu para o pecado. O que é que o morto faz? Nada. Se fizermos uma pergunta ao morto, o que é que o morto faz? Não responde. Se dermos um pontapé no morto, o que é que o morto faz? Não reage. O cristão morreu para o pecado. É o que Paulo está a afirmar aqui. E o que Paulo vai continuar a dizer é: o pecado antes tinha domínio sobre a pessoa. O pecado escravizava a pessoa não conseguia se livrar do pecado, a pessoa não conseguia sair desse domínio do pecado. É isso que Paulo está a dizer. Mas a partir do momento que a pessoa se une a Cristo, o que é que acontece? Esse domínio do pecado é destruído. O poder do pecado sobre a pessoa não existe mais. A pessoa não é mais escravizada pelo pecado. O cristão foi sepultado. O texto diz aí, crucificado e foi sepultado com Cristo. O cristão morreu para o pecado. E ele demonstrou esse sepultamento com Cristo como? Por meio do batismo. O sepultamento. Então o cristão, ao batizar-se, ele está a manifestar de forma exterior, de forma visível, uma realidade que já aconteceu no interior. Uma realidade que já aconteceu de forma invisível. O cristão está a demonstrar, ao mergulhar nas águas, que ele, anteriormente, já mergulhou em Cristo. Então, na união com Cristo, o cristão foi crucificado com Cristo. Na união com Cristo, o cristão morreu com Cristo. E por isso Paulo lança a pergunta: se o cristão morreu para o pecado, como é que é possível viver ainda nesse mesmo pecado? Esta é a pergunta que Paulo faz. Não dá para viver no pecado porque está morto. Não dá, acabou. O cristão morreu para uma vida de pecado. O pecado não tem mais este poder escravizador. Agora, isto quer dizer que o cristão não peca mais? Não. Mas isto significa que o cristão pode ter vitória no pecado e que todas as consequências que o pecado traz na vida de alguém foram apagadas. Que consequências são essas? O afastamento de Deus e a condenação eterna. Isso foi totalmente apagado. E o que o texto também nos diz é que foi exatamente por ter morrido que o cristão começou a viver. E a Bíblia está cheia de paradoxos. E este é um dos paradoxos mais bonitos que a Bíblia tem, que começa-se a viver só quando se morre. Só depois de morrer é que a pessoa começa a viver. Quando a pessoa morre para si mesma, ela nasce para Deus e com Deus e em Deus. Então, da mesma forma que Jesus ressuscitou, assim um cristão ressuscita para uma nova vida quando ele se rende a Deus. Que nova vida é essa? Uma nova identidade. Uma identidade livre do pecado, uma identidade voltada para Deus, onde há novos desejos, há novas vontades, onde por conseguinte também há novos comportamentos. O cristão passa a andar e a viver em novidade de vida, como diz Paulo aí. Então o cristão, ao mergulhar em Cristo, ele ganha uma nova identidade, nova forma de pensar, nova forma de ver o mundo. Agora, o batismo não destrói magicamente os pecados de alguém, ok? Não há nenhuma propriedade mística na água. Não é a água que tira os pecados de alguém. Aquilo que tira e destrói o domínio do pecado em alguém é a pessoa de Jesus. O batismo é um símbolo. Isto é apenas um símbolo visível, externo, de uma realidade invisível, como eu já disse. A pessoa mergulha nas águas porque ela mergulhou em Cristo. A pessoa transformou-se a partir daí numa nova pessoa. Okay? E Paulo diz também, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, surgiram coisas novas. E isto é esta transformação. E é exatamente disto que se compõe o cristianismo genuíno. E é por isso que não é uma vida de religiosidade. E é aqui que nós encontramos a diferença entre um religioso e entre um cristão genuíno. É que na vida do religioso ele vive uma série de comportamentos e de atitudes e de rituais que são apenas externos e que não refletem necessariamente aquilo que está no coração. E é por isso que podemos muitas vezes afirmar que existe muita hipocrisia. E Jesus teve problemas com pessoas dessas, chamavam-se fariseus, em que tudo aquilo que eles faziam era bonito, mas por dentro eles eram totalmente podres. Agora, quem é cristão de facto e de verdade é totalmente transformado. Aliás, a Bíblia fala numa cirurgia. Uma cirurgia em que um coração é tirado e é colocado um outro coração. O coração de pedra é arrancado e é colocado um coração de carne que começa a bater e a viver por Deus.
Então, quando existe um arrependimento verdadeiro, uma entrega total a Cristo, aí acontece essa transformação de identidade. Querem ver como é que isso acontece? Ou como é que isso se torna visível? É que a pessoa, depois de se converter, ela antes de se converter, ela não queria saber de Deus. Não queria saber das coisas de Deus. Ou era indiferente, ou gozava, ou desdenhava, ou até tinha ódio porque lhe aconteceu alguma situação difícil na vida e ela vivia revoltada para com Deus. Agora, quando uma pessoa se converte de facto, a pessoa vai começar a amar a Deus. A pessoa vai começar a desejar Deus. A pessoa vai querer estar com Deus, vai querer crescer num relacionamento de intimidade com Deus. Então, este é um aspecto da transformação que existe. O outro aspecto é o relacionamento com o pecado. Por um lado, a mudança de relacionamento com Deus, por outro lado, uma mudança de relacionamento com o pecado. Em que antes a pessoa pecava e às vezes era indiferente. E a partir do momento em que a pessoa se converte, ela vai começar a sentir-se mal por coisas que até tem feito a vida toda e que antes nem sentia mal. Okay? O pessoal aqui está a abanar a cabeça a dizer que sim. E quem já se converteu de facto, quem é um cristão genuíno, sabe que isso é assim. Muda os desejos, muda a vontade. O pecado agora traz repulsa. O pecado agora traz nojo. O pecado agora traz... A pessoa sente-se mal e não fica bem enquanto não chegar diante de Deus e não confessar os seus pecados. Não vai conseguir ir para a sua almofada no silêncio da noite e ter uma noite tranquila e descansada. Não consegue. Aquilo vai martirizar a consciência. E será que isso é mau? Não, isso é bom. Porque é confessando os nossos pecados, é reconhecendo onde falhamos que nós podemos melhorar e crescer. Então há esta transformação profunda. E esta transformação não existe se não houver esta união com Cristo. Porquê é que esta transformação existe? Porque a partir do momento em que a pessoa diz não a si mesma, a partir do momento em que a pessoa se rende a Deus, o que é que vai acontecer? O próprio Espírito de Cristo vem habitar na pessoa. Deus habita no crente. E se Deus habita no crente, o crente não vai querer as coisas que Deus não quer. E o crente vai querer as coisas que Deus quer. E é aqui que reside a mudança da identidade da pessoa. Porque o próprio Deus passa a habitar na vida da pessoa. Por isso, se alguém vive um estilo de vida baseado no pecado, se alguém vive permanentemente em pecado e diz que é cristão, o que é que nós vamos achar dessa pessoa? Que ela de facto não é cristã. Não é cristã. E não sou eu quem diz isso, a Bíblia diz, 1 João 3,6, todo o que permanece nele não vive pecado. Ou seja, todo aquele que está em Deus não vive um estilo de vida no pecado. Todo o que vive um estilo de vida no pecado não o viu nem o conheceu. O que Paulo está a dizer é que quem vive um estilo de vida no pecado não pode dizer que conheceu ou que viu a Deus algum dia. Não pode dizer. Então, o que vamos ver daqui a pouco, nestas 5 pessoas, 3 mulheres e 2 homens, é o símbolo de que eles foram sepultados com Cristo. E por isso vão mergulhar nas águas. E de que ressuscitaram com Cristo e por isso vão vir das águas para cima. As pessoas que estão aqui vão testemunhar que já viveram essa união, já viveram essa transformação de identidade com Cristo. E a pergunta que eu acredito que todos eles os 5 queiram fazer e que eu quero fazer e que nós da Igreja da AB Faro queremos fazer, a tu que nos visitas, a tu que estás aqui connosco pela primeira vez, será que já te uniste a Cristo? Une-te a Cristo. Este é o maior desejo das pessoas que estão aqui para ser batizadas. Esse é o melhor presente que vocês podem lhes dar. O Espírito de Deus já está em ti. E como é que podes saber se o Espírito de Deus está em ti? Não é por teres repetido uma oração um dia, não é por vir já à igreja com regularidade há muitos anos ou há pouco tempo, não é por praticares boas ações, não é por até ter sido batizado. Não é isso que te une a Cristo. O que te une a Cristo é o facto de teres arrependido dos teus pecados e teres depositado toda a confiança, toda a tua vida, todo o domínio e o controle da tua vida em Deus, em Cristo, confiando que aquilo que Ele fez é que paga pelos teus pecados e nada daquilo que tu possas fazer pode pagar pelos teus pecados. Então, a pergunta que eu faço é: já morreste para o pecado? O pecado já perdeu o domínio em ti? Como é que ficas depois de pecar? Se dizes que és cristão, como é que ficas depois de pecar? Como é que te sentes depois de pecar? Já tens novas afeições por Deus? Se dizes que és cristão, tu já tens este desejo por Deus? Tens vontade de agradá-lo acima de todas as coisas? Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, nega a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Se foste unido a Cristo, Cristo é a pessoa que tu mais queres na tua vida.
A pessoa que tu mais queres acima de qualquer outra pessoa, acima de qualquer coisa, acima de qualquer objetivo pessoal, acima de qualquer sonho, é Jesus. Jesus tornou-se a pessoa mais importante para ti. E como é que podemos saber que Jesus é a pessoa mais importante para nós ou não? O nosso dia-a-dia. As nossas escolhas revelam as nossas prioridades. As nossas decisões revelam aquilo que nós amamos. Os nossos sonhos revelam daquilo que é feito o nosso coração e aquilo que move o nosso coração. Se tu amas a Cristo, isso vai notar-se todos os dias. Vai-se notar na tua casa, no teu relacionamento com as pessoas mais próximas de ti, vai-se notar no trabalho, no teu relacionamento com o teu patrão, com os empregados, vai-se notar nos teus colegas da escola, com os teus professores, vai-se notar nos teus relacionamentos, vai-se notar na gestão do teu tempo. Vais querer separar tempo para estar com Deus, vais querer separar tempo para orar, para ler a Bíblia, para estar com a igreja. Vais crescer no prazer de ler a Bíblia. Quem é cristão tem prazer em ler a Bíblia. Vais crescer na vida de oração. Vais crescer no desejo de estar junto de pessoas que são como tu, a igreja. Vais crescer no teu amor ao próximo. Quem é que não quer viver numa sociedade que seja repleta de pessoas que se amem mutuamente como se amam a si mesmas? Será que haveria corrupção de facto? Será que haveria mentira e destruição de relacionamentos, destruição de casamentos, traição, adultério, se de facto cada um amasse o próximo como a si mesmo? Quem não quer uma sociedade assim? John Lennon cantou isto. Imagine all the people. Ele cantou isto aqui, a perspectiva de uma sociedade utópica, que é aquilo que a sociedade tanto quer. Agora, a verdade é que o estilo de vida que o cristianismo propõe leva a isto, porque aquilo que o cristianismo chama cada pessoa a viver é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, se de facto toda a sociedade vivesse o cristianismo, a sociedade seria totalmente diferente. Então, até por uma questão de bom senso, o cristianismo faz mais sentido do que qualquer outra coisa. Porque o cristianismo chama este estilo de vida. Agora, naquilo que é genuinamente cristão, estas coisas brotam, estas coisas saem naturalmente. E quando elas não saem por iniciativa própria, e até às vezes sem querer, quando elas não saem, vem a culpa, vem a vergonha, vem o arrependimento. Porque a identidade desta pessoa foi moldada para estar a viver aquilo que foi feito para viver lá no Jardim do Éden. Amar a Deus com toda a sua vida e amar ao próximo, dedicar-se ao próximo, servir ao próximo. Como? A si mesmo. Será que já és assim? Agora, qual é a garantia? E vamos concluir. Qual é a garantia que de facto temos uma nova identidade se nos unirmos a Cristo? Qual é a certeza de que, uma vez que nos unimos a Cristo, há esta cirurgia no nosso coração, há esta transformação de mentalidade? Versículos 9 a 11, para nós fecharmos. Sabendo que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, morreu para o pecado de uma vez por todas. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Qual é a garantia de que o pecado para nós morre e não tem mais domínio sobre nós e por isso podemos ter um estilo de vida que gera vida? A garantia é que Jesus venceu a morte. É que a morte de Cristo na cruz matou a morte. A garantia é essa. Qual é a outra parte da garantia e que revela que Jesus matou a morte? O que é que mostra que Jesus de facto matou a morte? É que a morte não o deteve, a morte não o parou, Jesus ressuscitou. E isto mostra que ele venceu a morte. E se ele venceu a morte, isto significa que ele venceu uma outra coisa que é a causa da morte. Porque o salário ou a consequência do pecado é a morte. Venceste a morte, por isso significa que venceste o pecado. Jesus matou o poder e o domínio do pecado. E a prova disso é que ele venceu a morte e ressuscitou ao fim de 3 dias. E esta é a garantia. É com base nesta vitória definitiva de Cristo sobre o pecado que o cristão pode considerar-se morto para o pecado e vivo para Deus. E nós aqui temos estado a falar de identidade. E eu quero fechar com isto. E gostava que pudessem se focar nisto aqui. A questão da identidade é algo que nos define. A nossa identidade transparece naquilo que nós fazemos. A identidade tem a ver com aquilo que nós somos. E por conseguinte, aquilo que nós somos vai se refletir naquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia. A nossa identidade tem a ver com as coisas que nós mais desejamos no fundo do nosso ser. Tem a ver com as nossas expectativas. Tem a ver com os nossos sonhos. A nossa identidade vai definir
aquilo que nós desejamos ser e aquilo que nós desejamos ter. E aquilo que nós desejamos ser e aquilo que nós desejamos ter vai determinar a forma como nós interagimos com o mundo. Vai determinar a forma como nós interagimos com as pessoas, vai determinar as nossas escolhas diárias, a profissão que eu vou ter, vai determinar todas as escolhas do dia-a-dia. Para quê? Porque todas essas escolhas vão ter que concorrer para onde? Para eu obter aquilo que eu quero ser e aquilo que eu quero ter. Okay? Então a minha identidade vai determinar a forma como eu lido no mundo e as escolhas que eu faço e como eu reajo às coisas com as quais eu me deparo, porque eu quero fazer com que tudo faça sentido para aquilo que eu quero ser ou aquilo que eu quero ter. Neste sentido, há pessoas que colocam a sua identidade, e a identidade tem a ver com o investimento de vida que nós fazemos, e há pessoas que colocam todo o seu investimento de vida, por exemplo, em carreiras profissionais. A vida delas é aquilo, é aquela carreira profissional. Há outras pessoas que são os relacionamentos amorosos e a sua vida, o seu bem-estar depende daquele relacionamento amoroso. Outras pessoas são os filhos, colocam toda a sua identidade nos filhos, naquilo que eles podem ser, naquilo que eles podem alcançar na vida, e a sua identidade está toda ali. A forma como gerem os seus relacionamentos e tudo à sua volta tem a ver com os seus filhos. Outras pessoas, a sua popularidade, como é que os outros olham para ela, como é que os outros a elogiam, como é que os outros a louvam. Outras pessoas é o seu corpo, e nós vivemos em dias em que muita gente associa a sua identidade ao seu corpo, à sua beleza física. E nós vivemos em sociedade assim, basta abrir Instagram, Insta Stories e ver como é que isso funciona. Há outras pessoas que a sua identidade está em bens materiais, naquilo que têm, naquilo que alcançam, no telemóvel que têm, no carro que têm, na casa que compram e vivem em função disso. Agora, todas estas coisas que eu disse não são propriamente coisas más, são coisas boas e que de facto devemos colocar investimento delas. Mas o ponto é, todas essas coisas, qual é a garantia que nos dão? Que garantias é que isso nos dá? Um casamento pode ruir a qualquer momento. Bens materiais, pode vir uma dívida súbita que leva tudo. E se calhar aqui pessoas que já perderam tudo. Os filhos, e se um filho se revoltar e for exatamente o oposto daquilo que os pais esperavam? Carreira profissional pode ir pelo cano a qualquer altura. Então, aquilo em que colocamos a nossa identidade, muitas vezes, não tem garantias de facto, nos devolver aquilo que procuramos nelas. E aquilo que procuramos nelas é felicidade, aquilo que procuramos nelas é preenchimento, aquilo que procuramos nelas é sentido de vida. Tanto, e a prova disso é que muitas vezes quando essas coisas se desvanecem das nossas mãos, quando essas coisas desaparecem das nossas mãos, o que é que acontece? Muita gente entra em depressão, muita gente começa a ficar ansioso de uma forma que não controla, a ter ataques de pânico. Outras pessoas perdem o sentido da vida. E não querem mais viver e tiram a vida a si mesmas. Porquê? Porque a sua identidade estava em coisas que não dão garantias nenhumas. Agora, o que é que dá garantia de facto? Deus dá garantias, porque Deus não muda, Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. E se Deus não muda, Ele não muda aquilo que Ele promete. E aquilo que Ele promete, Ele vai cumprir. E se Deus diz que te vai amar incondicionalmente para todo o sempre, Ele vai fazer. Não por causa da tua cara bonita, não por causa do quão especial nós somos, mas por causa daquilo que Jesus fez na cruz. É por causa dele. Aí temos a garantia de que se depositarmos a nossa identidade em quem Deus é, em Deus, colocarmos nele, num estilo de vida baseado naquilo que Ele pede, nós não vamos ficar defraudados, nós não vamos ser traídos. Aquilo que está nas nossas mãos nunca vai sair, porque as nossas mãos não são suficientes para segurar aquilo que Deus nos dá, mas por baixo estão as mãos ensanguentadas de Cristo a garantir que tudo aquilo que Deus tem para nos dar nunca nos vai ser tirado. Por isso, se depositarmos a nossa identidade nele, temos garantias para sempre. Então, que cada um possa analisar onde é que tem colocado o seu investimento devido à sua identidade. Que cada um que está aqui nesta manhã, que tem vivido por outras coisas, eu disse, há coisas pelas quais nós podemos viver e são boas, mas se a nossa identidade depende disso, a nossa segurança pessoal, a nossa felicidade depende disso, então estamos mal. Pode correr bem durante 50 anos, mas pode correr mal de um momento para o outro. A nossa segurança só em Jesus. Então eu convido-te, a ti que nos visitas, ou a ti que ainda não fizeste de Cristo, de Deus, a tua identidade, reconhece que precisas dele. Não fujas mais dele. Podes ter estado a fugir há vários tempo, ou há pouco tempo, ou pode ser a primeira vez que te deparas com esta mensagem.
Que não saias daqui a fugir disto. Confia que aquilo que Ele fez é suficiente para te dar a salvação. Ao Ele te salvar, tu vais te tornar filho, vais ser adotado como filho. Como é que é um amor de um pai para com um filho incondicional? Filho nunca deixa de ser filho. Deus, que é perfeito, vai amar perfeitamente a ti. Queres esse amor perfeito que não vais encontrar em nenhuma outra pessoa rente a Deus. Vais encontrar sentido e propósito de vida. Então rente a Deus nesta manhã. E vamos orar neste momento. Vamos orar. E no teu coração, se de facto queres Deus, queres este sentido de vida que a Bíblia propõe, diz a Deus que não queres mais viver segundo ti mesmo. Reconhece que tens vivido longe dEle. E diz a Deus, eu quero viver para ti. Eu sei que por mim eu não posso, mas eu preciso de Jesus. Então vamos orar. Senhor Deus, damos-te graças. Damos-te graças porque aquilo que de facto tu tens para nós é imensurável e além da nossa compreensão, Senhor. Aquilo que tu tens para nós é totalmente imerecido. Porque nós, Senhores, somos pecadores, porque nós vivemos longe de Ti, porque nós muitas vezes vivemos uma vida de costas voltadas para Ti, indiferentes a Ti. Senhor, mas Tu vieste até nós. Tu te tornaste homem sem ter necessidade de tornares homem. Próprio Deus feito homem, submetido às coisas que nós nos submetemos. E morreste na cruz para que nós que merecíamos morrer diante de Ti possamos permanecer vivos para toda a eternidade. Senhor, eu peço que aqueles que estão aqui nesta manhã, que ainda não reconheceram isto, possam fazê-lo, Senhor. Que possam dizer sim a Ti nesta manhã. Possam querer mergulhar em Ti. Possam ser guiados por Ti, porque a proposta de vida que Tu tens é completamente além da imaginação de qualquer pessoa, Senhor. Não quer dizer que não vai haver dificuldades, não quer dizer que não vai haver provas, não quer dizer que não haverá lágrimas, mas quer dizer que Tu estarás connosco no meio dessas dificuldades, Senhor. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, Senhores, queremos Te agradecer por esta oferta, queremos Te agradecer por estas pessoas que vão ser batizadas, que aceitaram esta oferta, Senhor. E obrigado porque em Ti nós temos uma identidade em que nós podemos ser de facto completos, nós podemos ser felizes, nós podemos ser verdadeiramente alegres. Nós podemos encontrar a Ti mesmo em nós. E ao encontrarmos a Ti mesmo, encontramos a vida abundante, Senhor. No nome de Jesus. Amém.